Olá pessoal, vamos retomando aí os estudos de Gênesis e hoje quero convidá-los a nós juntos olharmos o capítulo de número 39. Nós estaremos agora realmente entrando na história de José e nós veremos, José de fato como um exemplo de vida a ser seguida. Existem coisas na nossa vida que demandam uma atenção muito especial. E eu diria assim que o nosso relacionamento com Deus precisa ter um olho muito especial da nossa parte. Eu vejo na história de José um sujeito determinado, um sujeito decidido a não ofender o Senhor, de maneira nenhuma. Infelizmente, o que nós vemos nos dias de hoje, e eu me refiro inclusive a vidas dentro da igreja, e eu não preciso ir muito longe, basta olhar para mim, o quanto que nós somos pouco determinados a servir ao Senhor integralmente. Como falei, falo da minha própria experiência. É tão fácil a gente ceder e cair e fazer algo que não agrada ao Senhor. Mas isso pode ser mudado. E nós temos o exemplo de José para nos falar o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que realmente se coloca nas mãos dele. Vamos lá, gente, vamos ver o que nós temos aí pela frente e vamos dar seguimento aí. Convido que abram a sua palavra em Gênesis capítulo de número 39, e nós vamos então proceder à leitura desses versículos aqui. Vamos ler alguns deles e à medida que a gente for caminhando a gente vai explicando alguns deles. Mas antes, vamos ter aquela palavra de oração pedindo que o Senhor abençoe esse momento poderosamente. Se você pode, feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigado porque nós podemos falar contigo, porque nós podemos ouvir a Tua voz. Sim, Pai, porque quando a Bíblia está aberta, o Senhor está falando. Meu Deus, que agora, Senhor, seja o Senhor falando aqui aos nossos corações. Não deixa, meu Deus, em nome de Jesus, que nenhuma forma de ataque do mundo das trevas atrapalhe esse momento, mas que a Tua graça, que a Tua presença, que o Teu poder se manifestem aqui agora, nesse lugar, poderosamente. Repreendo todo o mal e toda a intenção do diabo de atrapalhar este momento. E ordeno que ele se retire e saia em nome de Jesus. Amém e amém. Então, José na casa de Potifar. Os versículos 1 até o 6, vamos dar seguimento aí. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo quanto fazia, no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. E aí, no versículo 4, diz assim: satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa de Potifar e de todas as suas propriedades, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José e, tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. Vamos dar uma olhadinha nesses versículos até o versículo 7. Então vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes do que nós lemos até aqui agora. José foi levado ao Egito. Quando José assumiu suas tarefas na casa de Potifar, ele era escravo estrangeiro. E, em primeiro lugar, ele veio a ser um servidor, pessoal do oficial egípcio. Algumas traduções colocam Potifar como eunuco, tá certo? Se vocês forem pesquisar, algumas traduções vão falar isso. Não se sabe exatamente se ele era realmente um eunuco ou isso era apenas uma designação
pelo fato dele ser alguém da mais alta estirpe dentro do Palácio Real. Tá? Então fica aí a dúvida se realmente ele era ou não. Mas e daí? Ele podia casar? Sim, naquela época o povo, os eunucos, vamos assim dizer, que eram, né, da nobreza, linha mais nobre, eles tinham essa possibilidade de casar, tá certo? Não que isso viesse a gerar filhos, mas era uma prática que acontecia naquela época. Varão egípcio, diz a palavra, né? Ou em algumas traduções, né, fala de oficial egípcio, né? Isso, na verdade, foi uma designação muito específica para designar a raça dos faraós que estavam governando naquele momento, naquela época. E há, assim, fortes suspeitas de que eles eram os famosos reis Ixos, ou seja, eles não eram egípcios. Muita incerteza envolve a data em que os reis Ixos, eles estavam no domínio no Egito, tá certo? E aí não há assim uma maneira de dizer com certeza de que realmente na época de José eram Ixos, mas é muito provável que eram realmente esses Ixos. E os cortesãos Ixos, inclusive, em sua maioria eram de origem semita, né? Pelo que Potifar, um varão egípcio, ele ia se tornar, obviamente, um sujeito bastante notável, né? Em evidência, tá certo? Quando Potifar percebeu que José era um sujeito ativo, desenvolto, ele era totalmente digno de confiança, ele viu que o Senhor era com ele. Isso está lá no versículo 3. Ele coloca José como coordenador, o administrador de todas as suas propriedades, superintendente, com os mais amplos poderes. Obviamente ficava só abaixo dele Potifar. E em sua nova posição, o que José fazia? Ele era responsável por cada detalhe da casa, ou seja, ele comandava tudo, exceto uma coisa, né? Que na qualidade de estrangeiro ele não podia supervisionar o preparo das refeições. Aqui também há algumas dúvidas para saber exatamente o que significa esse preparar as refeições, né? Mas alguns teólogos acham que isso é apenas uma referência, apenas uma maneira de dizer que José na verdade comandava todas as coisas na casa do Potifar. Seria tipo uma figura de linguagem, uma expressão que o pessoal usava na época, querendo designar que na verdade tudo, né, estava em cargo de José. Então fica aí também essa dúvida. E aí lá no versículo de número 6, nós lemos que José ele era notavelmente, né, ou invulgarmente atraente, ou seja, o sujeito ele tinha uma beleza ímpar. Ele tinha saído da sua mãe Raquel, do qual se diz que, né, Raquel, lá no capítulo 29, verso 17, Raquel era muito formosa, de porte e semblante, né, formas agradáveis, ou seja, rosto agradável. Então, quem sabe ele tenha herdado isso da sua mãe. E além disso, nós temos que lembrar o seguinte: José, ele era um sujeito piedoso, era um sujeito que temia ao Senhor. E ele era, obviamente, por conta disso, ele era bondoso, ele era um sujeito que tinha uma conduta limpa, tá? E obviamente isso tornava ele muito mais, vamos assim dizer, atraente, porque era um sujeito bom, tá? Aí no versículo 7 nós vemos que a esposa do Potifar, né, cresce o olho em cima do José e as coisas começam a complicar para o lado dele. Vamos dar uma olhadinha em alguns versículos mais. Então, lá no versículo 8 diz o seguinte, que José ele se recusou, recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu, diz José. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Aí no versículo 10, a mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, versículo 11, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou e agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Aí no versículo 13, quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos e disse: vejam só, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos.
Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. E quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. José, então, estava sendo assediado, diz aqui a palavra, diariamente, né, pela sua, vamos assim dizer, chefe, pela sua patroa, a esposa do chefe, do patrão. E parece que a mulher não tinha nada que fazer, né? Porque estava lá engodando, estava lá nutrindo sentimentos, desejos em relação a José, porque ele achava ele muito bonito. E nós temos que lembrar que as mulheres semitas naquela época, elas viviam reclusas, mas as mulheres egípcias e as mulheres da nobreza não ficavam reclusas, ou seja, elas podiam ir para lá e para cá, fazer o que quisesse, que é o caso aqui da mulher do Potifar, que estava aí assediando o cara direto, né? Mas para José, pecar com essa mulher estava totalmente fora de cogitação. Pecar contra Deus, nem pensar. Havia, aqui que eu falei antes para vocês, havia uma determinação, havia realmente uma decisão firme, fundamentada, forte, de seguir o Senhor. Eu creio assim que para os tempos de hoje, e também, claro, naquela época, isso é o que faz a diferença na vida de um crente, de um cristão. É aquele que tem realmente no seu coração a decisão de não ofender o Senhor em nada. As pessoas caem muito facilmente, por quê? Porque, na verdade, dentro de si, elas amam mais o prazer do que a presença de Deus. Infelizmente, essa é a grande verdade. Eu falo de pessoas que se dizem cristãos, que se dizem crentes. Sim, dentro do coração delas há um desejo muito mais forte pelo pecado, pelo prazer, vamos assim dizer, né? E esse prazer precisa ser satisfeito. E aí eles vão usar muitas desculpas. Ah, não, mas é mais forte do que eu. Ah, mas eu não consegui resistir. Ah, mas sabe, desculpas, desculpas e desculpas para tentar justificar o injustificável. A palavra do Senhor diz que não nos sobreveio tentação que fosse assim tão pesada, tão forte, ou tão além da medida que a gente não pudesse, né, passar por ela ilesos. E a Bíblia nos dá muitos exemplos de vidas que pecaram. Claro que com certeza o José teve suas falhas, ele errou, pecou, né? Vimos algumas delas já algumas semanas atrás. Mas José, ele decidiu que a vida dele seria devotada ao Senhor. Como é que você está? Como é que eu estou, né? Essa pergunta é para mim também. Como é que nós estamos, meus amados? Como é que você está perante o Senhor em relação à decisão de segui-lo integralmente, em relação à decisão de viver obedecendo a Ele, custe o que custar? Quem sabe custar o seu trabalho, quem sabe custar alguns relacionamentos. Aqui o trabalho de José, ele estava numa posição perfeita, ele podia deitar com ela, né, ter um momento de prazer, e aí a coisa ia acabar por aí, ele ia continuar sendo o chefe da casa. Mas a consciência dele estaria machucada, maculada, quebrada. Sabe, aqui nós percebemos o quanto José vivia em comunhão com um Deus que é santo. Isso aí, não, como falei para vocês, não passava pela cabeça. A tentação que veio de uma maneira, quem sabe no começo sutil, pequena, foi crescendo, 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 e agora a coisa entrou num ponto em que não tinha mais volta, a coisa ficou terrível. Mas uma coisa a gente pode perceber aqui, a vitória de José, ela estava garantida. Ou seja, ele estaria sim, né, com essa vitória nas mãos, porque Deus estava com ele. A palavra do Senhor diz isso. E por que Deus estava com ele? Porque ele estava com Deus. Lembre-se sempre disso. O Senhor está na vida de todos aqueles que estão com ele. Não que Deus não possa abençoar a vida do cara que não tem muito temor de Deus. Ele pode fazê-lo. Mas os olhos do Senhor estão passeando pela terra para ver se há quem tema ao Senhor sobre essa vida. Ele manifestar a sua presença, a sua graça, o seu poder. Nunca se esqueça disso. E aí, seguindo adiante, então, lá no versículo de número 16, ela diz,
aí, continuando a história no caso, né? Ela, a mulher do Potifar, guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela, mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou o seu manto comigo. Aí no versículo de número 19, ao ouvir a mulher contar como José o havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Aqui então nós temos o quê? Alguns detalhes importantes. Frustrada, a tentadora se torna agora uma difamadora. E tomada obviamente pelo rancor, vendo que não tinha como arrancar nada do José, ela, né, porque as tentativas obviamente não foram poucas, ela foi lá e usou o outro lado da moeda. Inclusive tentou jogar todos os servos da casa no pacote. Né? Você trouxe esse escravo para nos fazer todos nós aqui de bobo. Né? Ou seja, todo mundo estaria, quem sabe, envolvido em alguma tentativa por parte de José. Mas as evidências circunstanciais eram fortes, eram muito incriminadoras. Potifar, obviamente, foi tomado de ira. Contudo, uma das coisas que a gente salta aos olhos quando a gente olha essa história aqui é o seguinte: Potifar não mandou ele ser morto. Por quê? Esse tipo de crime, na época, implicava em ser morto. O cara, ele era morto, não tinha. Porém, o que a gente deduz é o seguinte: Potifar provavelmente ficou com alguma dúvida sobre a culpa de José. E aí, em vez de mandar ele para um cárcere comum, para uma prisão comum, ele manda ele para um lugar que no hebraico chama-se Sohar, que literalmente traduzindo seria casa redonda, mas essa cadeia era uma torre, talvez uma masmorra, onde prisioneiros que eram ligados à vida do oficial, lá do faraó, do palácio, eles ficavam nesse lugar. Ele não foi, portanto, para uma prisão comum, né? E a palavra Sohar, na verdade, é uma tentativa de traduzir uma palavra que no original está na língua egípcia. Então fica um pouquinho difícil essa tradução. E uma coisa interessante na história dos egípcios, história agora, né? É um conto. Conta a história de dois irmãos. Essa história se chama O Conto dos Dois Irmãos, que é um paralelo muito interessante com a história de José. É o seguinte: nessa história, um homem casado morava, né, também com seu irmão. A esposa do primeiro desse homem casado, né, acusou o irmão mais moço de atitudes impróprias, de querer se aproveitar dela, aquela coisa nada toda. Uma história muito parecida com essa aqui. O marido, embora zangado, ele foi atrás para procurar descobrir a verdade. E o que ele descobriu? Ele descobriu que a esposa, na verdade, era uma mentirosa, ela era culpada. E aí a história termina com a execução dela, ou seja, o marido mandou executar a moça. Essa história é um conto, vem da época do rei, do faraó chamado Sete II. Isso é mais ou menos por volta de 1180 anos antes de Cristo. Então, isso foi, na verdade, tudo isso estava acontecendo porque Deus, o Senhor, estava conduzindo esse momento. Nada estava acontecendo por acaso. Eu vou terminar por aqui, nos últimos 3 versículos, nós vamos ver no próximo encontro. Mas eu queria assim que cada um de nós parasse um pouquinho para pensar como você tem vivido a sua vida com Deus, como você tem conduzido o seu relacionamento com Deus, como você tem mostrado para Ele a sua determinação em realmente andar nos caminhos do Senhor. Se nesse momento aqui agora você percebeu que, quem sabe, a sua vida não tinha uma determinação de seguir ao Senhor, esse é o momento, essa é a hora em que você precisa parar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu não sou uma pessoa determinada a te seguir integralmente, 100%. Mas eu quero agora, nesse momento, fazer isso. Eu vi nessa história de José o quanto eu tenho falhado. Quem sabe você precisa dizer isso. Quem sabe eu preciso dizer isso para o Senhor. E quem sabe nós vamos juntos buscar a presença dEle para pedir para que Ele realmente se mova aqui dentro de nós. Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo e peço.
dá-nos um coração determinado a te seguir, dá-nos um espírito que realmente não se dobra, Pai, para tentações, para encantos desse mundo, para qualquer coisa que aconteça no meio do caminho, que na verdade muitas vezes visa nos tirar do foco que é olhar para Ti, Senhor. Perdoa-nos, porque tantas e tantas vezes nós pecamos, erramos, falhamos, e em vez de nos dirigirmos de maneira resoluta, firme e decidida nos Teus caminhos, nós acabamos errando e pecando. Meu Deus, derrama agora, Senhor, o precioso sangue de Jesus. A palavra diz que o sangue de Cristo Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Derrama esse precioso sangue sobre cada vida, cada coração, cada pessoa que está fazendo junto comigo esta oração. Eu clamo e peço agora, derrama o Teu fogo, a Tua glória, a Tua alegria. E derrama agora, Senhor, essa determinação, essa decisão de integralmente te seguir, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, né? Guarde, proteja, seja realmente a alegria de cada caminho pelo qual você tiver que caminhar nesse mundo. Que a presença dele seja contigo e com toda a tua família, em nome de Jesus. Amém.